É dia de Inter e é dia de Clássico Grenal 449, o primeiro desta temporada de 2026. E nesse vídeo, o nosso pré-jogo projetando tudo do Clássico Grenal, que acontece às 8 horas da noite no estádio Beira-Rio. As equipes, os desfalques, a opinião de quem acompanha o dia a dia dos clubes. Tudo isso, os bastidores, onde o jogo vai passar, quem vai apitar o jogo, nesse conteúdo a partir de agora. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo pré-jogo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio da KTO. E lá na KTO tem odds abertas para o Clássico Grenal 449, hoje 8 horas da noite no estádio Beira-Rio. As melhores odds tu encontra lá na KTO e tem a promoção do Aposte Ganhe. Joga R$10 numa odd de 1,80, tu vai ganhar R$10 de volta para apostar grátis lá na KTO. Deixa eu abrir inclusive aqui o site da KTO, porque tem várias odds interessantes pro Grenal, tá? Primeiro, vitória do Inter tá pagando 2,43. O empate tá pagando 3,05 lá na KTO. E uma vitória do Grêmio tá pagando 2,75 lá na KTO, tá? Essa é a situação nesse momento. Mais de 2,5 gols no jogo. Os últimos Grenais geralmente tiveram ali de 2 gols para cima, tá? Mais de 2,5 gols no jogo tá pagando 2,05. A partir de 3 gols tá pagando 2, tá? Odão, tem o Odão da KTO aqui, ó. Rafael Borré dar mais de um chute e meio a gol, ou seja, 2 chutes pelo menos a gol. E o Carlos Vinícius do lado do Grêmio dar mais de um chute e meio a gol. Tá pagando 13 lá na KTO. 13. Os dois centroavantes precisam dar pelo menos 2 chutes a gol para pagar esses 13 aqui. Ó, vitória do Inter e gol do Carboneiro a qualquer momento do jogo. Tá pagando 8 lá na KTO, tá? Então, cara, tem muitas odds interessantes. Vai lá, aproveita a promoção do Aposte Ganhe e, claro, né, joga na responsa. Lembrando, o site é proibido para menores de 18 anos. Se não tem registro ainda na KTO, o meu link tá aqui no primeiro comentário fixado, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Clássico Grenal 449, hoje, primeiro Grenal de 2026, válido pela 5ª rodada da fase de classificação do Campeonato Gaúcho. Como eu disse, primeiro Grenal do ano, às vésperas de uma estreia no Campeonato Brasileiro. Os dois jogam na quarta-feira que vem. O Inter aqui em Porto Alegre, às 7 horas da noite, contra o Atlético Paranaense. O Grêmio pega o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Então também já tem um olho da dupla Grenal pro início da trajetória dos dois no Campeonato Brasileiro. Mas Grenal é Grenal, né? Por mais que esse Grenal de hoje seja um Grenal de 5ª rodada, como eu disse, da fase de classificação do Gauchão, que os dois já venceram dos 4 jogos 3, perderam cada um. Então já estão com 9 pontos, praticamente classificados em primeiro das suas chaves no Campeonato Gaúcho, mas Grenal é Grenal, é o primeiro Grenal do ano, então tem uma expectativa muito grande para esse clássico às 8 horas da noite no Beira-Rio. Sobre público, tá, gente? O Inter, na última parcial que divulgou, confirmou mais de 25 mil torcedores confirmados para o Clássico Grenal, entre torcedores que compraram ingresso, torcedores que só fizeram check-in também para o Clássico Grenal e são sócios, enfim, e vão ao jogo neste domingo, tá? Então a gente já tem mais de 25 mil confirmados desde ontem. Esse número, obviamente, a cada minuto que passa aumenta, a questão é o quanto aumenta, né? E também hoje tem o dia inteiro, né? Pra galera, principalmente, que é de Porto Alegre e ainda não decidiu se vai no jogo, tem o dia inteiro para decidir, é só às 8 da noite, então tem tempo para isso também, mas até o momento, 25 mil torcedores já confirmados para o Clássico Grenal, tá? Em relação ao time do Inter, gente, o Inter se concentrou ontem à noite aqui na Zona Norte de Porto Alegre. A gente esteve no hotel da concentração do Inter e acompanhou a chegada, destacando aqui que Ivan, por opção técnica, o goleiro fica fora, Rocher e Antony são os goleiros relacionados, Benjamin segue no departamento médico, assim como Thiago Maia e Alan Rodrigues, e outros jogadores que por opção técnica, assim como Ivan, ficaram fora, como por exemplo Gustavo Prado, não está relacionado mais uma vez pelo técnico Paulo Pesolano. E a gente viu o Villagra, a grande novidade do Inter, está na lista de relacionados para o Clássico Grenal e tem sim uma possibilidade, quem sabe até jogar a partida de hoje no estádio Beira-Rio. Os relacionados, 23 jogadores, tá? Rocher e Antony,
Aguirre, Bruno Gomes, Bernabé e Alisson os laterais, 2 laterais direitos, Aguirre e Bruno Gomes, 2 laterais esquerdos, Bernabé e Alisson, os zagueiros Vitor Gabriel, Juninho, Félix Torres e Mercado, os volantes Ronaldo, Bruno Henrique, Paulinho de Paula e o Villagra, podendo fazer sua estreia com a camisa do Inter, os meias Alex, Tabata e Alan Patrick, e os atacantes Borré, João Bezerra, Carboneiro, Raikkonen, João Vitor e Vitinho, os 23 relacionados do Inter para o clássico Grenal de logo mais às 8 horas da noite no estádio Beira-Rio. E o time, minha rapaziada, do Internacional, que pode ter uma novidade. Rodrigo Villagra, que está relacionado para o jogo, reforço anunciado recentemente pelo Internacional, camisa 5, primeiro volante, não é a tendência, mas eu não descarto uma possibilidade dessa surpresa aparecer no time do Inter. Provável Inter tem Rocher no gol, Bruno Gomes jogando como lateral direito, Aguirre no banco, Félix Torres e Gabriel Mercado, a dupla de zaga, e na lateral esquerda o Bernabé. No meio de campo, Ronaldo, primeiro volante, ou o Rodrigo Villagra. Mais à frente, Paulinho Paula, que foi bem contra o Inter de Santa Maria na sua estreia na quarta-feira passada. Nas pontas, Carboneiro e Vitinho. Alan Patrick centralizado e no comando de ataque, Rafael Borré. Esse é o provável Inter para o Clássico Grenal 449 às 8 horas da noite no estádio Beira-Rio. Mas lembrando, né, gente, o Pesolano, ele só vai informar o time na pré-eleção para os jogadores hoje. Essa é a informação que a gente tem. Então, assim, na cabeça dele está definido, mas tem poucos indícios do que será essa escalação, a não ser que o Inter foi com o time titular contra o Inter de Santa Maria e a ideia era usar esse time hoje no Grenal e também na estreia do Campeonato Brasileiro. E eu quero falar aqui, antes, aliás, da gente falar sobre transmissão e arbitragem, tem que falar do outro lado. Como que chega o adversário do Inter? E nada melhor do que chamar alguém que é especialista e que acompanha o dia a dia do rival do Internacional, o Grêmio. Eu vou chamar aqui meu amigo, meu parceiro, colega, Matheus Dávila, melhor repórter de Grêmio aí da praça, do canal A Dupla, e que vai falar com vocês também sobre como chega o adversário. Porque eu sei, a galera tem que ficar esperta também de como chega o outro lado pro Grenal, e o Davilinha vai explicar para vocês. Salve, Lucas Dias, tudo certo? Seguinte, vamos olhar o lado de cá do muro, vamos dar uma espiadinha para cá, porque o Grenal 449 para o Grêmio é um Grenal bem importante. É a afirmação de um trabalho, ou a tentativa de afirmação de trabalho. Eu estive no CT Presidente Luiz Carvalho na última atividade antes do jogo, conversei, tive a possibilidade de conversar com o técnico Luiz Castro, e a gente sente a importância do Grenal para o projeto Grêmio. É uma fala que vem do Luiz Castro, mas já tínhamos escutado de dirigentes nos bastidores. O Grenal é a possibilidade definitiva, na interpretação do Grêmio, de começar o ano bem, mostrando para o torcedor a força da equipe que está sendo montada, e principalmente do treinador, que é considerado uma grife e é o carro-chefe de tudo aquilo que o Grêmio tem feito nas últimas semanas. O Luiz Castro pregou bastante respeito, mas ele prometeu que o Grêmio vai atacar dentro do estádio Beira-Rio. Ele fala muito em ser protagonista e disse que o Grêmio vai jogar do jeito que sempre joga, ou seja, tentando buscar esse protagonismo. Descartou, de forma alguma, se fala no Grêmio em marcação individualizada, atenção especial em Alan Patrick, qualquer jogador. Não. O Grêmio vai jogar da mesma maneira, confiando de que a ideia, o conceito será suficiente para vencer o Internacional dentro do Beira-Rio. O ambiente do Grêmio é um ambiente leve. Isso contribui para o jogo gremista, né? A gente sentiu isso no treinamento, os jogadores brincando, conversando. Claro que quando o assunto é Grenal, tudo passa a ser um pouco mais sério, mas o ambiente do Grêmio é muito bom. Fruto de uma arrancada onde o futebol apareceu, teve tropeço, é verdade. A gente não pode esquecer do tropeço para o São José em casa, mas isso não parece ter abalado o moral do Grêmio, muito menos do vestiário, que é um vestiário confiante, um vestiário com jogadores novos, que já tiveram alguma minutagem. O Luiz Castro, por uma estratégia, já deu mais rodagem para o elenco neste Campeonato Gaúcho, principalmente se tratando de time titular, e o Grêmio vai sem mistérios para o jogo. É aquele Grêmio que você, talvez colorado, já escutou em algum momento. De Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Martins ou Noriega, Wagner Leonardo e Marlon. Aí os volantes Thiaguinho e Arthur, não tem problema que são baixos e que não são peritos na marcação, segundo Luiz Castro. Com Cristaldo, TT, Amuso e Carlos Vinícius no comando de ataque, o centroavante que vive uma ótima fase no Grêmio. Esse é o Grêmio pro Grenal.
Torcedor animado, 2.000 ingressos vendidos, existe uma confiança muito grande, mas é o que a gente pode resumir, de ambiente, de time e daquilo que é o Grenal 449 para o elenco atual do Grêmio e principalmente para o português que lá comanda, Bigode. Aí então, gente, o Matheus Dávila, repórter do canal A Dupla, do Debate Raiz, setorista de Grêmio também, sempre muito bem informado e trazendo alguns detalhes do adversário do Inter pro jogo de hoje. Deixa eu passar aqui para vocês a arbitragem, tá? A arbitragem que é um cara novo, 37 anos, primeiro Grenal de profissionais que ele apita, ele já tinha apitado de base, já tinha apitado também no feminino, mas no masculino profissional ele ainda não tinha apitado, que é o Lucas Guimarães Horn. Ele vai ser o árbitro do Clássico Grenal das 8 horas da noite no Estádio Beira-Rio, auxiliado pelo Thiago Augusto Capes Diel, pelo Michael Stanislau, no VAR, Jean-Pierre Gonçalves Lima, e o quarto árbitro vai ser o Érico Andrade de Carvalho, esse o quinteto, melhor dizendo, que vai estar no comando do Clássico Grenal 449 de hoje. E eu quero aqui colocar a opinião de alguns especialistas que vêm por outro prisma que não o nosso, do canal Lucas Dias Repórter, como que chegam, melhor dizendo, as duas equipes para esse Clássico Grenal. Algumas opiniões embasadas que eu quero deixar aqui para vocês. Um abraço, Lucas Dias, baita repórter, que eu respeito, que eu admiro. Muito obrigado pela oportunidade de participar aqui do teu canal, sempre com muitas informações do Internacional. Lucas e seguidores, eu vejo este Grenal como um enfrentamento de duas equipes que estão em estágios diferentes. Observem, este time atual do Grêmio, de fato, começou a ser montado na janela de transferências da metade de 2025. Ali, por exemplo, desembarca na arena Arthur, que hoje é, se não um dos principais jogadores da equipe de Luiz Castro. Mas vamos para 2026, vamos avançar duas casinhas. O Grêmio já rodou mais seus titulares no Campeonato Gaúcho, o treinador do Grêmio está mais envolvido com a competição, o Internacional teve a maioria dos titulares em um único jogo, outros contra o Monson entraram no começo do segundo tempo, o técnico do Internacional participou apenas de 2 jogos, o Internacional tenta escancarar que não está dando grande relevância ao Campeonato Gaúcho e, portanto, a este Grenal. Neste contexto, além de observar que o time do Grêmio tem jogadores mais qualificados, digo para vocês que o Grêmio é favorito. Isso é garantia de vitória? Em se tratando de Grenal, não. E o Inter joga em casa. Talvez isso nivele um pouco as forças. Na minha avaliação, o Grêmio tem um leve favoritismo, estaria mais próximo da vitória, mas eu, por exemplo, aposto num empate. Acho que também o receio da derrota, que sempre acaba pesando no Clássico Grenal, nos encaminhará para o empate e talvez, inclusive, para o empate sem gols. Grande abraço, Lucas, a todos os teus seguidores, um baita Grenal para todos nós. Fala, Lucas Dias, um abraço para você, um abraço a todos os ouvintes aí do seu canal, né? Tô com expectativa boa para esse Grenal, pelo incrível que pareça, né? Muito tem se falado aí na semana sobre o favoritismo do Grêmio, sobre a possibilidade até, né, de uma disparidade, né, muito grande que não acontecia, né, há muito tempo no Grenal. Eu acho que isso muito tem a ver, né, com o fato do Inter estar muito mal no ano passado e não ter conseguido, né, brilhar os olhos ainda esse ano. Só que a estratégia do Inter no Campeonato Gaúcho é de um jogo. A gente viu esse time, né, do Pesolano em apenas uma oportunidade na vitória contra o Inter de Santa Maria, onde o Inter apresentou problemas defensivos, e esta é a preocupação que a gente leva para o Grenal. Muito em cima, né, do ataque do Grêmio, que é um ataque poderoso, né, com Carlos Vinícius, que tem feito aí muitos gols, o TT contratado a peso de ouro, né, tem o Arthur. Então, assim, eu acho que é um jogo equilibrado. Eu não vejo essa disparidade entre os 11 de Inter e Grêmio. Acho que é um jogo em aberto, né, o fator local geralmente faz diferença, então acho, né, que o fato do jogo ser no estádio Beira-Rio traz, né, um fator importante para o Inter, um fator de pressão, né, em cima dos jogadores do rival, e que motive também, né, os jogadores do Inter, que tem que ter a ciência de fazer esse carinho no torcedor, que está machucado com o que aconteceu ano passado, e também, né, pelo último Grenal que rolou no Beira-Rio, né, o Inter perdendo pênalti no último minuto, né, afinal a diferença entre Inter e Grêmio no campeonato passado foram 5 pontos. Se o Inter tivesse ganho aquele Grenal e esteve duas vezes na frente, o cenário poderia ter sido diferente durante o ano. Mas isso já passou, e agora o Inter tem uma oportunidade neste Grenal de dar a volta por cima.
Eu gostaria de um Inter um pouquinho mais recheado no meio, mas acho que o Pesolano não vai abrir mão das suas ideias e montar, né, um Inter ofensivo também para machucar o Grêmio de alguma forma. Meu palpite é Inter 3, Grêmio 2 e mais uma vitória do Inter no Grenal. Um abraço e bom clássico a todos. Fala, minha gente, tudo certo? Bom, a minha visão sobre esse Grenal ela é bem definida. Eu posso errar, posso acertar, não tenho bola de cristal, já sempre começo dizendo pra galera isso, não tem como prever o futuro, mas olhando até a bola rolar, me parece que o Grêmio está muitas casas à frente do Inter. O técnico do Grêmio é um técnico que ele tem uma trajetória que mais agrada, enfim, nenhum dos dois é multicampeão, mas o Luiz Castro é mais, tem trabalhos que a gente conhece um pouco mais do que o Pesolano. O Luiz Castro, o Cristiano Ronaldo das horas vagas pediu para ele ser contratado no time dos caras, algum mérito esse cara tem. O elenco do Grêmio tem pelo menos 2 jogadores completamente diferenciados que o Inter não tem. A gente pode até fazer mano a mano, o Marcos Rocha e o Bruno Gomes, ganha um ou outro, mas os dois são bons. O Bernabé e o Maron, olha, quem sabe um tá mais à frente, outro mais atrás, mas vai ter uma disputa ali minimamente. O que não tem é, por exemplo, o Arthur, não existe no Inter um jogador nem parecido com o Arthur, e não existe no Inter um jogador nem parecido com o Carlos Vinícius. Esses 2 jogadores puxam muito a balança pro lado do Grêmio. E aí se tu colocar no Inter, tem um cara que sim, é muito melhor do que qualquer outro meia do Grêmio, que é o Alan Patrick. Mas só. E aí só aí já pende, a balança está muito pro lado do Grêmio. Se a gente olhar, o Grêmio faz um trabalho que está mais consolidado, tem vários jogadores que já estão do ano passado, e o Internacional, o Grêmio está tentando o seu 5, o seu camisa 10, mas claramente existem jogadores, e bons jogadores, tá? Bons jogadores no elenco do Grêmio, que eles estão tentando mudar o patamar, a condição. No Internacional, tem funções que sequer existem esses jogadores. O Félix Torres desembarcou agora há poucos dias, tá? Jogou alguns minutos, fez gol, mas eu não vou avaliar ele pelo gol, vou avaliar ele pela defesa, né? Pelo que ele faz defensivamente. E se não tivesse ele, na boa, não tem outro zagueiro. Não vamos aqui achar que Cleiton Sampaio vai resolver a vida do Inter. O Internacional trouxe um camisa 5 que não entrou em campo. E esse cara é o substituto do Fernando, que saiu no meio do ano. O Fernando. Agora que está sendo reposto. E quem é o centroavante do Inter? O Inter simplesmente não tem. É o Alejandro, é o Derek Lacerda. Cara, assim, o Internacional não tem alguns jogadores fundamentais. Hoje, a única coisa não é nem o Beira-Rio, tá? Respeito máximo ao torcedor do Inter, mas não é nem o Beira-Rio que pra mim pode ou não fazer diferença para o clássico. É só o fato de ser um clássico, de ter alguma motivação, bicho extra, sabe-se lá Deus o que possa fazer o Inter performar e vencer o Grêmio. De resto, para mim, o Grêmio é amplamente superior, ou chega neste momento, que não vai definir nada, é só um clássico, o primeiro do gauchão, que só serve para alimentar a rivalidade. Tá tudo ok, mas não vai mudar a trajetória de nenhum dos dois. O clássico Grenal só servirá para rivalidade, porque o Grêmio está muito à frente e o Inter ainda está se remontando. É assim que eles chegam. Aí então, depois da opinião dos nossos especialistas aqui também falando sobre Clássico Grenal, avisar vocês, tá? 8 horas da noite a bola rola, Clássico Grenal 449, transmissão na televisão será do Premier, tá? Pay-per-view, Premier, não vai ter TV aberta hoje, mas você também acompanha a transmissão lá com a narração do Paulo Brito na Super Jornada Colorada KTO na Baldaço TV para quem quiser acompanhar também por lá, e a gente volta aqui no canal depois do jogo com a nossa análise do jogo e também bastidores do vestiário do Inter, tá? Fiquem ligados. Um beijão, um abraço e até daqui a pouco.